Mãe solteira é pedida em casamento, mas o filho não aceita. Em um bairro simples do subúrbio carioca, Mariana, 32 anos, mãe de Lucas, enfrenta um dilema que vai mudar sua vida. Após um ano de namoro com Miguel, ele finalmente fez o pedido de casamento. Mas o que ela não esperava era que seu filho, que sempre foi sua prioridade, rejeitasse a ideia. A história de Mariana, Lucas e Miguel vai revelar os desafios de equilibrar o amor e a família, e como, muitas vezes, a felicidade pede mais do que estamos preparados para dar. O que acontecerá quando o amor de Miguel colocar à prova o vínculo entre mãe e filho? Vamos lá! Em um bairro simples e acolhedor no subúrbio do Rio de Janeiro, a vida de Mariana parecia tranquila, apesar das tempestades emocionais que ela carregava no peito. Mãe solteira, trabalhava como atendente em uma padaria, um emprego que, apesar de modesto, dava a ela a estabilidade necessária para criar seu filho, Lucas, um garoto de 10 anos. A casa deles, um pequeno apartamento em um prédio antigo, era cheia de fotos de família, lembranças de um tempo em que Mariana ainda acreditava que o amor poderia ser eterno. O pai de Lucas tinha sumido logo após o nascimento do menino, sem dar explicações. Mariana nunca soubera exatamente o que aconteceu, mas uma coisa ela tinha certeza: Lucas sempre foi sua prioridade. E, nos últimos anos, ela havia se dedicado a criar o filho com todo o carinho e atenção do mundo, tentando suprir a falta do pai, que, por mais que estivesse ausente, ainda gerava uma sombra de dúvidas e inseguranças. Naquela tarde de sexta-feira, Mariana estava em casa, arrumando as coisas para o final de semana, quando o telefone tocou. Era Miguel, o homem com quem ela estava namorando há quase um ano. Ele havia se aproximado com calma, conquistando a confiança dela aos poucos. Miguel era diferente dos outros homens que Mariana conhecera. Ele parecia ser confiável, dedicado e, o mais importante, aceitava a relação de mãe e filho sem pressa de alterar a dinâmica familiar. Oi, amor, disse a voz dele ao telefone. Como foi o dia? Foi bom, Miguel. Acabei de terminar de organizar as coisas aqui em casa. E você? Estou terminando um projeto no trabalho, mas já estou indo para aí. Tenho algo importante para te contar. Ela sorriu. Estou curiosa. Mas chega logo, que o Lucas está querendo fazer pizza e eu não vou conseguir dar conta dessa bagunça sozinha. Eu já estou indo. E sobre a pizza? Vou ser eu quem vai dar conta dessa bagunça, tá? Mariana riu. Cuidado, viu? O Lucas tem mãos muito rápidas quando se trata de pizza. Pode ser que você perca a guerra da farinha. Ela podia sentir que Miguel estava animado. Há semanas ele falava sobre um grande passo em seu relacionamento com ela, mas nunca disse exatamente o que era. Mariana sabia que ele queria algo mais, mas ela ainda tinha receios. Com Lucas e com ela mesma, a vida não era tão simples. Havia tanto para se pensar, tanto para considerar. Às 7 horas, como prometido, Miguel chegou à porta do apartamento. Mariana estava terminando de fazer a massa da pizza, enquanto Lucas, com seu avental vermelho, brincava na bancada, espalhando farinha para todo lado. Quando Miguel entrou, Lucas olhou para ele com um sorriso largo. Oi, tio Miguel. Lucas disse, empolgado. O garoto sempre teve uma boa relação com Miguel, e isso agradava muito a Mariana. Ela não queria nunca que seu filho se sentisse desconfortável com a presença de outro homem em sua vida. Oi, Lucas. Preparado para a guerra da farinha? Miguel sorriu, colocando a mochila no canto da sala. Lucas saltou para o lado dele, entusiástico. Claro, eu sou o mestre pizzaiolo aqui de casa. Você não vai ganhar fácil. Miguel deu uma risada e se agachou, ajudando Lucas a preparar os ingredientes. Mariana observava, com um sorriso tranquilo no rosto. Era bom ver o filho tão feliz. Aquela cena de cumplicidade entre os dois mexia com seu coração. Depois de algumas risadas e uma pizza improvisada que ficou mais para a diversão do que para o paladar, Miguel puxou o assunto que vinha lhe rondando há semanas. Mariana, preciso conversar com você sobre algo importante. Ela olhou curiosa, notando a seriedade no olhar dele. Algo estava prestes a mudar, e ela não sabia se estava pronta. Claro, Miguel. O que aconteceu? Ele deu um suspiro fundo, encarou Lucas, que estava se distraindo com a televisão, e então falou, com a voz cheia de emoção. Mariana, eu gostaria de te fazer um pedido. Ela franziu a testa, confusa. Eu sei que a gente tem só um ano de namoro, e que isso pode parecer apressado, mas eu te amo, e eu amo Lucas. Eu queria saber se você aceitaria se casar comigo. O silêncio tomou conta do ambiente por alguns segundos. Mariana sentiu seu peito apertar,
e uma onda de sentimentos conflitantes a invadiu. Ela olhou para Miguel, seus olhos tentando decifrar o que ele estava dizendo. Será que ele sabia o quanto isso era complicado para ela? O quanto sua vida já estava profundamente entrelaçada com Lucas, e como ela tinha medo de arriscar tudo de novo. Miguel a observava com esperança, mas ela não conseguia falar imediatamente. Seus olhos foram para Lucas, que estava completamente alheio ao que acontecia, absorvido pelo desenho animado. Uma sensação de incerteza tomou conta de Mariana. Será que ela estava pronta para dar esse passo? E o mais importante, o que Lucas pensaria disso tudo? Mariana se levantou devagar e foi até a janela. Olhou para o céu da noite, pensando nas palavras de Miguel. Ela gostava dele, sim, mas a verdade é que o medo de mudar tudo em sua vida era maior do que ela gostaria de admitir. Como faria isso? Como lidaria com Lucas? Como diria a ele que o homem que ele tinha se acostumado a chamar de tio agora seria seu pai? Miguel a observou por um instante e se aproximou, colocando a mão sobre seu ombro. Eu sei que isso não é fácil, mas eu só quero saber se você pensa que tem um futuro comigo, com a gente. Mariana respirou fundo e, antes de responder, se virou para ele, dizendo: Miguel, eu preciso pensar nisso. Não posso tomar essa decisão agora. Ele assentiu, respeitando seu espaço, mas o olhar dele estava cheio de expectativa. Mariana sabia que a resposta dela era crucial, mas também sabia que, por mais que amasse Miguel, o caminho à frente não seria simples. Mariana estava em casa, sozinha, sentada na varanda do pequeno apartamento onde morava com Lucas. O vento fresco da noite batia suavemente em seu rosto, mas não conseguia aliviar a angústia que se instalara em seu peito. Desde o pedido de casamento de Miguel, seu mundo parecia ter virado de cabeça para baixo. Ela não conseguia se livrar da sensação de que algo estava se quebrando, e, pior, que não sabia como remendar os pedaços. Era difícil admitir, mas ela sabia que não poderia seguir em frente com Miguel sem resolver a questão com Lucas. Ele ainda era tão pequeno, tão dependente dela, e o simples fato de vê-lo sofrer a dilacerava. No fundo, Mariana se perguntava: será que realmente deveria colocar sua felicidade em segundo plano pela felicidade de Lucas? Mas, por outro lado, ela sabia o quanto o menino amava Miguel e como ele se sentia confortável com a presença dele. A questão não era a presença de Miguel, mas o papel que ele agora queria assumir. Naquela noite, Lucas estava em seu quarto, jogado na cama, com os olhos fixos na tela do celular. Ele parecia alheio ao turbilhão de pensamentos que tomava conta de sua mãe, mas Mariana sabia que ele estava confuso. A rejeição ao pedido de casamento de Miguel não era apenas uma atitude de criança, era a expressão de uma insegurança profunda. Ele tinha medo de perder o que era seu, o que sempre conheceu. Ele não entendia ainda que, para sua mãe, o amor de Miguel não significava menos amor por ele. Mas, para Lucas, a ideia de que Miguel passaria a ser um pai, talvez um substituto do que ele nunca teve, era algo difícil de digerir. Ela se levantou da cadeira e caminhou lentamente até o quarto de Lucas. Bateu na porta antes de entrar. O garoto estava deitado de lado, com os fones de ouvido, mas tirou-os assim que a mãe entrou. Oi, mãe, ele disse sem entusiasmo, como se soubesse que ela vinha conversar sobre algo importante. Mariana tentou sorrir, mas foi um sorriso fraco, que se apagou logo em seguida. Sentou-se na beira da cama e olhou para ele, com aquele olhar de quem queria entender, mas não sabia como começar. Lucas, eu sei que tudo está muito confuso para você agora. E eu queria conversar sobre o que você está sentindo. Lucas deu de ombros, o olhar distante. Eu já falei, mãe. Não quero que o Miguel se case com você. Ele não vai ser meu pai. Não vai. Você e eu sempre fomos uma equipe, né? Não precisamos de mais ninguém. Aquelas palavras cortaram o coração de Mariana de uma forma que ela não esperava. Ela sabia o quanto Lucas amava Miguel, mas também entendia o quanto ele tinha medo de perder a única pessoa com quem realmente contava. Ela era o centro do mundo dele, e ela sabia disso. Ela, que sempre foi forte, que sempre se mostrou capaz de carregar o peso da maternidade sozinha, agora se sentia incapaz de lidar com esse novo desafio. Lucas, não se trata de substituir ninguém. O Miguel, ele não quer ser seu pai. Ele só quer fazer parte das nossas vidas. Ele te ama, você sabe disso. Lucas se sentou na cama, com o rosto fechado, e virou-se para a janela. Ele estava tentando esconder as lágrimas, mas Mariana sabia que ele estava com medo. Medo de ver sua vida mudar de um jeito que não entendia. Mas vai mudar, né, mãe? Vai mudar tudo. Eu não quero que mude. Mariana fechou os olhos por um instante, respirando fundo.
Ela sabia que não podia forçar Lucas a aceitar Miguel, mas também não queria deixar que a resistência do filho a impedisse de ser feliz. A felicidade dela parecia estar, agora, emaranhada em uma teia de inseguranças e receios. Ela se levantou e caminhou até a janela, olhando para o horizonte. O que mais ela poderia fazer? Como conciliar o amor de Miguel com o medo de Lucas de ser abandonado? Como equilibrar o amor por Miguel com o amor incondicional por seu filho? Onde estava o caminho certo? Enquanto isso, na casa de Miguel, a situação também não era fácil. Ele tentava compreender o que se passava na cabeça de Mariana. Ela parecia distante, mais fria nas últimas semanas, e o pedido de casamento, que deveria ser um momento de alegria, havia se transformado em um fardo. Miguel, embora fosse um homem de boa índole e cheio de boas intenções, começava a perceber que talvez ele tivesse subestimado as complexidades da relação de Mariana com Lucas. Ele sabia que a situação era delicada, mas acreditava que o tempo e o amor poderiam resolver tudo. O que ele não sabia era que, ao tentar aproximar-se de Lucas, ele havia se tornado uma espécie de intruso na vida da criança. O garoto não queria um novo pai, e Miguel começava a sentir-se inseguro sobre o seu papel ali. Ele queria se aproximar, mas as tentativas eram frustradas. Quando ele se via diante de Lucas, um silêncio estranho pairava no ar. Naquele dia, Miguel ligou para Mariana. Ele sabia que ela estava em um momento difícil, mas sentia a necessidade de conversar sobre o que estava acontecendo. Mariana, a gente precisa conversar, disse ele, a voz cheia de uma preocupação que ela não sabia como responder. Eu entendo a situação, mas não podemos continuar assim. Eu te amo, e eu te amo também, Lucas. Mas você precisa entender que não dá para fazer tudo sozinho. Eu quero estar com você, mas como vamos resolver isso? Como vamos ajudar o Lucas a ver que ele não vai perder nada? Mariana suspirou e se recostou na parede, fechando os olhos. Ela não sabia mais o que pensar. O que era mais importante? Eu não sei, Miguel. Eu realmente não sei. O diálogo entre os dois não trouxe respostas, apenas mais perguntas. A tensão continuava a crescer e, no fundo, ela sabia que o amor, por mais que fosse o alicerce de tudo, não bastava para resolver os medos e as inseguranças de uma criança. O dia seguinte chegou abafado, como se o clima refletisse a tempestade interna que Mariana enfrentava. Depois da conversa com Lucas, ela passou a noite em claro, tentando organizar seus pensamentos, tentar entender o que realmente sentia. Havia momentos em que ela desejava que tudo fosse mais simples. Mas a vida dela nunca foi simples. Desde o momento em que Lucas nasceu, ela teve que aprender a ser forte, a enfrentar sozinha as dificuldades. E, de alguma forma, essa nova fase da sua vida, ao lado de Miguel, parecia ser apenas mais um obstáculo que ela teria que superar. Mas dessa vez, o que estava em jogo não era só sua felicidade. Era a estabilidade emocional de Lucas, e isso tornava tudo muito mais complicado. Quando ela se levantou, o cheiro de café fresco invadia a cozinha. Lucas estava sentado à mesa, mexendo em seu celular, como se nada tivesse acontecido na noite anterior. Mariana observou o filho, com o coração apertado. Ele parecia distante, mas ela sabia que ele estava sentindo a pressão. Mesmo que não verbalizasse, ele estava absorvendo tudo. A tensão estava em cada gesto, em cada palavra não dita. Bom dia, Lucas, disse ela, tentando manter a voz tranquila, sem deixar transparecer a angústia que a consumia por dentro. Bom dia, mãe, respondeu ele, sem olhar para ela. Mariana se sentou à mesa, pegando a xícara de café que já estava pronta. Ela sabia que a conversa que precisava ter com Lucas não seria fácil. Mas estava certa de que, se não fizesse aquilo agora, as coisas só iam piorar. Eu sei que você não quer que o Miguel se case comigo, mas eu preciso que você entenda que ele me faz bem. Eu gosto dele, Lucas. E, por mais que eu queira que tudo fique do jeito que você sempre conheceu, eu também preciso de algo para mim. Lucas olhou para ela, finalmente. Seus olhos estavam tristes, mas ele não disse nada. Mariana sentiu o peso das palavras. Ela estava tentando explicar o que sentia, mas sabia que, para Lucas, isso ainda era muito difícil de entender. O garoto sempre teve a certeza de que, para sua mãe, ele era o centro do mundo. Agora, essa certeza estava sendo desafiada, e ele não sabia como lidar com isso. Eu sei, mãe, mas é difícil. Eu não quero que o Miguel seja meu pai. Ele não é meu pai. Só você é, e eu não quero que nada mude. Aquelas palavras partiram o coração de Mariana. Como explicar a ele que o amor que ela sentia por Miguel não diminuía o amor que ela tinha por ele? Mas ela sabia que não poderia forçar Lucas a aceitar algo que ainda não estava pronto para aceitar.
Ela se sentiu impotente, como se estivesse entre dois mundos, tentando juntar peças que não se encaixavam. Eu entendo, filho. Eu entendo. Mas isso não significa que o amor que sinto por você vai mudar. Eu vou ser sempre sua mãe, e vou sempre cuidar de você, não importa o que aconteça. Lucas olhou para ela, mais uma vez em silêncio. Não havia mais palavras entre eles naquele momento. Mariana sabia que ele estava tentando entender, mas o processo seria doloroso. Ela também sabia que não podia esperar que ele aceitasse tudo de imediato. Era preciso tempo. Mas o tempo, agora, era algo que ela não tinha. Ela sentia que estava perdendo a capacidade de controlar sua própria vida. Mais tarde naquele dia, Mariana encontrou Miguel em um café, como combinaram. Ele estava sentado em uma mesa no canto, observando as pessoas que passavam pela rua. Seu rosto estava tenso, e ela podia perceber que ele também sentia o peso da situação. Oi, ela disse, sentando-se à sua frente. Miguel sorriu levemente, mas seu sorriso estava cansado, como se ele também carregasse um fardo. Oi, Mariana. Como está o Lucas? Mariana suspirou, encostando-se na cadeira. Ele está difícil. Eu tentei conversar com ele, mas não sei se ele está pronto para entender. Ele não quer que você se case comigo. E isso está me consumindo. Miguel a observou com cuidado. Ele sabia que Mariana estava dividida, mas também sentia que ela ainda não estava completamente disposta a dar esse passo. Eu entendo, mas não podemos deixar o Lucas decidir tudo, Mariana. O que estamos tentando construir aqui não é só sobre ele. É sobre nós também. E eu não posso viver com você e com ele se você continuar assim, em cima do muro. Mariana se sentiu tocada pelas palavras dele, mas também sabia que não poderia ser precipitada. O que Miguel não entendia era que, para ela, a decisão não era só sobre o casamento. Era sobre o futuro de Lucas, sobre garantir que seu filho não se sentisse rejeitado ou desamparado. E, acima de tudo, era sobre dar a ele a confiança de que a sua mãe ainda seria, para sempre, a sua base. Isso não era negociável. Eu não estou em cima do muro, Miguel. Eu só não sei como fazer isso dar certo. Eu amo você, mas o Lucas, ele não entende. E eu não sei o que fazer para que ele entenda. Miguel ficou em silêncio por um momento, olhando para ela. Ele podia ver o quanto Mariana estava sofrendo, mas não sabia o que dizer para aliviar a dor que ela carregava. Ele queria muito que as coisas fossem mais simples, mas sabia que as relações, especialmente as que envolvem filhos, são complicadas. Ele também sabia que seu amor por Mariana não seria suficiente se ela não conseguisse encontrar uma forma de unir as duas partes. Mariana, eu não estou pedindo que você escolha entre nós. Eu só preciso que você entenda que, para mim, a vida com você e com o Lucas é o que eu quero. Não é só sobre o casamento. É sobre ser uma família. E, se você realmente quer isso, vamos ter que lutar por isso, juntos. As palavras de Miguel tocavam Mariana profundamente, mas a dúvida ainda persistia. Como equilibrar o amor de um novo começo e o amor de uma mãe que não queria perder seu filho? Mariana não tinha as respostas, mas sabia que, se continuasse naquele caminho de indecisão, perderia mais do que ela poderia suportar. O mês seguinte passou devagar para Mariana. A cada dia, a tensão crescia dentro de casa. Lucas parecia cada vez mais distante, se fechando em seu próprio mundo. As conversas com ele, que antes eram cheias de risos e confidências, se tornaram raras e curtas. Mariana sentia que algo se quebrava ali, entre mãe e filho, algo que ela não sabia se conseguiria consertar. Mas, ao mesmo tempo, o amor que ela sentia por Miguel não a deixava desistir. Ela queria acreditar que havia uma chance para todos, que era possível construir algo novo sem destruir o que já existia. O telefone tocou naquela tarde de sexta-feira, e Mariana reconheceu o número de Miguel na tela. Ela hesitou por um momento antes de atender, ainda com a sensação de que a conversa seria difícil. Oi, Miguel, ela disse, tentando esconder a preocupação na voz. Oi, Mariana, respondeu ele, com o tom grave. Eu queria saber como você e o Lucas estão. Eu queria entender como podemos lidar com isso juntos. Mariana se recostou na parede da cozinha, onde estava preparando o jantar. O cheiro de comida se misturava com o silêncio que ela sentia no ar. Lucas está difícil. Ele não quer falar sobre isso, não quer nem ouvir o nome do Miguel. Está se fechando cada vez mais. E eu não sei o que fazer. Houve uma pausa do outro lado da linha. Mariana sabia que Miguel estava tentando pensar no que dizer. Ele não queria pressioná-la, mas também não queria desistir. Ele queria, a todo custo,
mostrar que poderia ser uma parte importante da vida de Mariana e Lucas. Mas, ao mesmo tempo, entendia o dilema dela. O que mais ele poderia fazer? Eu sei que você está passando por uma situação complicada. Eu entendo o quanto isso é difícil para você, mas eu não posso esperar para sempre. Eu amo você, Mariana, mas preciso saber, você quer que a gente construa um futuro juntos ou você vai deixar o medo do Lucas decidir tudo? As palavras dele foram como um soco no estômago. Mariana fechou os olhos, tentando afastar o aperto que surgiu no peito. Como ela poderia escolher entre a felicidade de Miguel e a proteção de Lucas? Ela queria que todos estivessem felizes, mas isso parecia impossível. O que ela não conseguia admitir, nem para si mesma, era que, no fundo, ela estava com medo. Medo de que o amor de Miguel não fosse suficiente para fazer tudo dar certo. Medo de que a rejeição de Lucas fosse algo com o qual ela nunca conseguiria lidar. Eu não sei, Miguel, ela disse finalmente, a voz trêmula. Eu quero estar com você, mas, o Lucas, ele é tudo que eu tenho. Não sei se consigo correr o risco de perder ele por causa disso. Miguel suspirou do outro lado da linha, um som carregado de frustração, mas também de compreensão. Eu sei, Mariana. Eu sei o quanto ele significa para você. E eu não quero ser a causa de você perder o vínculo com ele. Mas eu também preciso saber se você está disposta a tentar. Para nós, para você e para ele. A vida não vai ser simples, mas eu não posso fazer nada se você não me deixar entrar na sua vida de verdade. Mariana mordeu o lábio, sentindo o peso das palavras dele. Ela queria tanto acreditar que poderia ser fácil, que a felicidade seria apenas uma questão de tempo. Mas não era assim. Não havia manual para essas situações. Não havia respostas prontas. Eu vou tentar. Mas não sei o que vai acontecer, Miguel. O Lucas ele está sofrendo, e eu não sei até onde posso ir com isso. Eu entendo, e eu vou esperar o tempo que for necessário, Miguel respondeu, com suavidade. Eu só quero que você saiba que eu te amo, Mariana, e que estarei aqui, esperando que você tome a decisão que achar certa. Ela desligou o telefone e se sentou à mesa da cozinha, olhando para as mãos. A conversa com Miguel a deixou mais confusa do que antes. Ela sabia que ele a amava e queria construir algo com ela, mas não conseguia ver como isso seria possível se Lucas continuasse a resistir. Nos dias seguintes, Mariana tentou se aproximar de Lucas com mais paciência, mas as tentativas eram frustradas. O garoto estava fechado em seu próprio mundo, mais isolado do que nunca. Ele passou a evitar Miguel de todas as formas. Quando o homem apareceu na porta para buscar Mariana para um jantar, Lucas simplesmente saiu para brincar na rua sem olhar para ele. Mariana não sabia mais o que fazer para reverter a situação. Cada gesto seu parecia empurrar ainda mais Lucas para longe, como se ela estivesse falhando com ele, como mãe. Naquele fim de semana, Miguel apareceu na porta de casa, trazendo uma caixa de pizza, como sempre fazia nos bons momentos. Quando ele entrou, tentou sorrir para Lucas, mas o garoto permaneceu em silêncio, os olhos fixos no celular, como se não estivesse nem ali. Mariana observou a cena com um nó na garganta. Ela sabia que estava dividida entre dois mundos, mas, por mais que tentasse fazer as duas partes se encontrarem, as coisas não pareciam melhorar. Ela chamou Lucas para jantar, tentando, mais uma vez, criar uma atmosfera de normalidade. Lucas, vem comer, filho, disse ela, a voz suave. O Miguel trouxe pizza. Lucas levantou os olhos para a mãe, mas não respondeu. Ele ficou de pé, caminhou até a porta e, antes de sair, parou. Olhou para Miguel, que estava ali, tentando ser paciente, mas já começava a mostrar sinais de cansaço emocional. Lucas, com a frustração acumulada, se virou para a mãe. Eu não quero que ele aqui. Se ele ficar, eu não fico. Eu vou embora. O olhar de Mariana se encheu de lágrimas, mas ela se controlou. Ela sabia que precisava tomar uma decisão. Lucas a estava desafiando de uma maneira que ela não sabia mais como lidar. Lucas, por favor, não faz isso, ela pediu, com a voz falha. Eu preciso que você tente entender. Mas Lucas já estava na porta, e quando ele saiu, ela não o seguiu. Ficou ali, estática, com a sensação de que estava perdendo algo precioso. Algo que ela sabia que não conseguiria recuperar facilmente. O silêncio no apartamento parecia ensurdecedor. Mariana olhou para Miguel, que estava ali, com a pizza ainda na mesa, mas sem força para continuar o que começara. Ela sabia que as escolhas à sua frente eram imensas e difíceis. Cada decisão que tomasse agora seria um passo em direção a um futuro que ainda parecia muito incerto.
A manhã seguinte trouxe consigo o peso de uma decisão ainda mais difícil. Mariana acordou cedo, como sempre, mas não sentia a energia de antes. Os dias estavam ficando mais pesados, e a sensação de que algo estava se desmoronando dentro de sua casa não saía de sua mente. Ela sabia que precisava conversar com Lucas, precisava tentar entender o que ele sentia e o que estava acontecendo com ele. Mas, por mais que tentasse se aproximar, ele se afastava. Cada gesto dela parecia ser mais uma tentativa frustrada. Naquela manhã, ele não estava no quarto. Quando Mariana entrou, não o encontrou deitado, como sempre, mas sua cama estava vazia. O que ela encontrou foi uma carta, cuidadosamente dobrada em cima da mesa. Ela pegou o papel, com as mãos trêmulas, e começou a ler. Mãe, eu sei que você quer que eu aceite o Miguel. Eu sei que você gosta dele, e eu não estou reclamando. Eu só não quero que ele seja o meu pai. Eu não quero mudar, e eu não quero que você mude. Eu amo você, e você sempre foi só minha. Me desculpe por estar assim, mas não sei o que fazer. Eu não posso aceitar que outra pessoa ocupe o lugar dele, e não sei mais o que pensar. Eu só queria que tudo voltasse a ser como era antes. Mariana sentiu o nó apertar em sua garganta. As palavras de Lucas estavam mais claras do que qualquer outra coisa que ele pudesse ter dito. Mas elas também eram um grito silencioso de sofrimento, de medo, de insegurança. Ele não queria perder o que ele acreditava ser o único amor que existia, o amor incondicional de sua mãe. E, por mais que Mariana tentasse, ela não conseguia fazer o filho entender que o amor dela por ele não diminuía, mas Lucas estava convicto de sua própria verdade. Ela olhou ao redor, tentando localizar o filho. O apartamento estava vazio. Ele tinha saído novamente. Mariana se sentiu sozinha, perdida, como se estivesse flutuando em um mar de indecisão. O que ela deveria fazer? Como escolher entre a sua própria felicidade e o amor do filho que a chamava para se apegar a tudo o que já conhecia? Decidiu então sair atrás dele. Não sabia exatamente para onde ele iria, mas, de algum modo, ela sabia que ele não estava longe. Talvez estivesse no parquinho, talvez no campo de futebol onde costumava brincar com os amigos. Mariana vestiu uma camiseta simples, colocou uma sandália e saiu. O calor do dia começava a tomar conta da cidade, mas a sensação de sufocamento parecia ainda mais intensa para ela. Quando encontrou Lucas, ele estava sentado na mureta do campo de futebol, olhando para o chão. Ele nem percebeu que ela se aproximou até que ela se sentou ao seu lado. Lucas, ela começou, com a voz suave. Por que você não me falou disso? Por que não me contou que estava sentindo assim? Ele permaneceu em silêncio por alguns segundos, antes de finalmente virar o rosto para ela. Seus olhos estavam vermelhos, e sua expressão era de dor. Eu não sei, mãe. Eu só sei que não consigo ver você com ele. Eu não quero que ele seja o meu pai. E não sei o que vai acontecer se ele continuar aqui. Você vai me deixar de lado? Vai me esquecer? Eu só não sei o que fazer. Não sei como lidar com isso. Mariana sentiu o coração se partir ao ver seu filho tão perdido. Ela sabia que Lucas não tinha ideia do quanto isso a machucava, mas também sabia que não podia deixá-lo sozinho em sua dor. Lucas, ela disse, segurando as mãos dele, você nunca vai ser esquecido, nunca. Você é minha vida, meu amor, e isso nunca vai mudar. Eu não quero que você se sinta ameaçado, não quero que você pense que o Miguel vai tirar você de mim. Mas o Miguel também é parte da minha vida agora. E ele me faz feliz, sabe? Só que isso não vai mudar o amor que eu sinto por você, filho. Eu preciso de você também. Não posso viver sem os dois. E eu não quero que você pense que estou te substituindo. Lucas olhou para ela, os olhos agora mais brilhantes, mas ele não parecia completamente convencido. Mas, se ele ficar, o que vai acontecer com a gente? O que vai acontecer comigo? Mariana suspirou, tentando juntar as palavras certas. Eu não sei o que vai acontecer, Lucas. A vida não é previsível. E eu entendo o medo que você tem. Mas o que eu sei é que eu vou lutar por você, e por tudo que nós somos. Eu preciso que você tente, ao menos, dar uma chance ao Miguel. Não por ele, mas por nós. Por mim. Por você. Porque a gente não pode ficar preso ao passado, e você merece ser feliz, com a mãe que sempre esteve ao seu lado e com o homem que também quer te fazer feliz. Lucas ficou em silêncio por um longo tempo, olhando para ela, como se estivesse absorvendo cada palavra. Mariana sabia que não era uma solução fácil, mas ela não sabia mais como fazer para que ele aceitasse tudo de imediato. Ela precisava dar tempo a ele, e talvez, mais importante ainda, ela precisava dar tempo a si mesma.
Eu não sei, mãe, não sei se eu consigo, Lucas disse, com a voz baixa, quase um sussurro. Eu sei que é difícil. Eu sei que não é fácil. Mas o que importa é que estamos juntos, e vamos dar um jeito nisso. Nós sempre damos, não damos. Lucas finalmente olhou para ela, seus olhos menos sombrios, embora ainda hesitantes. Tá bom, mãe. Eu vou tentar. Só não me abandona, por favor. Mariana sorriu, a lágrima escorrendo pelo rosto, mas essa era uma lágrima de alívio. Ela sabia que esse não seria o fim da história. Sabia que o caminho seria longo e cheio de desafios, mas, ao menos naquele momento, sentia que tinham dado o primeiro passo para uma possível reconciliação. Entre lágrimas e sorrisos, entre o medo e a esperança, ela e Lucas haviam encontrado uma maneira de se conectar novamente. E isso, para ela, já era um começo. Naquela noite, quando voltou para casa, Mariana encontrou Miguel esperando na porta. Ela sabia que a conversa com Lucas ainda não estava concluída, mas havia algo diferente em seu olhar. Talvez fosse a esperança renovada. Talvez fosse o simples fato de que, finalmente, ela tinha feito o que precisava para dar ao filho a confiança que ele precisava. Eu tentei, Miguel, ela disse, com a voz baixa, mas firme. Eu só preciso de mais tempo. Miguel assentiu, com um sorriso discreto, e a abraçou. Eu vou esperar o tempo que você precisar. Só quero que você saiba que estou aqui. Para você e para o Lucas. A tensão ainda pairava no ar, mas, naquele momento, Mariana sentiu que havia algo de bom por vir. Ela sabia que o caminho não seria fácil, mas também sabia que, ao lado de Miguel e com Lucas ao seu lado, ela poderia enfrentar qualquer desafio. O amor deles, apesar dos obstáculos, era um amor forte o suficiente para transformar qualquer dor em superação. O tempo, apesar de ser um grande aliado, também tinha o poder de revelar as fragilidades que antes eram ocultas. Mariana se sentia cansada. Não fisicamente, mas emocionalmente. A decisão de tentar fazer as coisas funcionarem com Miguel, de dar espaço para ele, e ao mesmo tempo de garantir que Lucas sentisse que não estava sendo deixado para trás, era mais difícil do que ela imaginava. Ela se viu dividida, muitas vezes, entre os dois, tentando equilibrar o amor de mãe com a necessidade de dar um passo para um futuro com Miguel. Nos primeiros dias, parecia que o fato de Lucas estar disposto a tentar convivência com Miguel era uma vitória. Mas a resistência não desapareceu tão rapidamente. Lucas ainda se afastava sempre que Miguel tentava se aproximar mais, e isso criava um ambiente de constante tensão. Não era uma guerra aberta, mas uma batalha silenciosa, onde o silêncio de Lucas se tornava mais doloroso do que qualquer grito de revolta. Em uma terça-feira à noite, Miguel havia proposto um jantar para os três, tentando criar um momento de união. Mariana tinha suas dúvidas, mas, mesmo assim, aceitou. Tentaria, pelo menos, fazer o esforço de reunir os dois em torno de uma mesa, como uma família. Quando chegou em casa, Lucas estava no seu quarto, com os fones de ouvido, como de costume. Mariana sabia que era ali que ele se refugiava, onde ele se sentia seguro, onde poderia se esconder dos sentimentos que não sabia como lidar. Ela bateu a porta antes de entrar, tentando não invadir seu espaço. Lucas, o Miguel preparou uma comida bem legal para a gente. Vai ser bom se a gente comer junto hoje, o que acha? O garoto não respondeu de imediato. Mariana ficou em pé na porta, observando, tentando encontrar uma abertura para uma conversa. Ele tirou os fones de ouvido e olhou para ela, mas a expressão era a mesma de sempre, uma mistura de desinteresse e frustração. Eu não quero. Não tenho fome, disse ele, com a voz calma, mas fria. Mariana respirou fundo, sabendo que, naquele momento, nada que ela dissesse iria mudar a situação. Ela se aproximou da cama, sentando-se ao lado dele. Lucas, eu sei que não está fácil, eu sei que você ainda está com raiva, mas você não pode simplesmente se afastar o tempo todo. Não é assim que as coisas funcionam. O Miguel não vai embora, e eu não posso continuar a viver entre dois mundos. Eu preciso de você ao meu lado, e também preciso dele. Eu sei que está sendo difícil, mas precisamos encontrar uma maneira de nos entender. Lucas não olhou para ela, mas a resposta foi clara. Eu não sou como você, mãe. Eu não consigo fingir que está tudo bem. Não sei fazer isso. O coração de Mariana apertou. Ele estava falando sobre a dor dele, sobre a impossibilidade de se adaptar tão rapidamente. Ela sabia que Lucas estava sentindo um peso que ele não sabia como carregar. Ele não era mais uma criança pequena, mas também não era ainda um adolescente capaz de lidar com essa montanha-russa emocional que a vida estava se tornando. Ela se sentiu impotente. Eu não estou pedindo para você fingir, Lucas.
Eu só quero que você me dê uma chance, por favor. A vida vai mudar, sim. Mas isso não significa que você vai ser deixado de lado. Você nunca vai ser deixado de lado. Ele olhou para ela então, pela primeira vez com uma expressão mais suave, embora ainda carregada de tristeza. Mas e se eu não gostar dessa mudança, mãe? E se isso for um erro? Mariana sorriu, um sorriso cansado, mas sincero. Eu não sei, Lucas. Eu só sei que, se a gente não tentar, não vamos saber nunca. Vamos dar um passo de cada vez. Se não der certo, a gente tenta outra coisa. Mas você precisa me dar essa chance. Para nós dois. O silêncio que se seguiu foi pesado. Lucas olhou para baixo, os dedos passando pela capa de seu celular, mas algo em seu olhar se suavizou. Ele estava começando a perceber, no fundo de seu coração, que a resistência estava começando a minar não só a relação com Miguel, mas também a relação com sua mãe. O jantar foi tenso, mas não como Mariana esperava. Quando Lucas finalmente desceu para a sala, ele ainda estava fechado, mas pelo menos sentou-se à mesa, e isso, para ela, já era um avanço. Miguel sorriu com aquele sorriso gentil que ele sempre tinha quando estava perto de Lucas, tentando conquistar a confiança do garoto, passo a passo. A conversa foi sobre coisas simples, sobre a escola de Lucas, sobre a música que ele estava ouvindo, sobre o que a vida estava oferecendo naquele momento. Mas, no fundo, Mariana sabia que a cada sorriso de Miguel e a cada silêncio de Lucas, o desafio ainda estava ali, pronto para se manifestar. Após o jantar, Miguel se levantou, como sempre fazia, para ajudar Mariana a limpar a mesa. Ele estava mais animado do que ela se sentia, tentando encontrar, no olhar dela, um sinal de que estava no caminho certo. Está tudo bem, Mariana? Miguel perguntou baixinho, enquanto ela lavava os pratos. Sim, está, mais ou menos, ela respondeu, sem olhá-lo nos olhos. Ela não sabia o que dizer. Ela estava grata pela tentativa de Miguel, mas também sentia que estava perdendo o controle da situação. A expectativa que ela tinha de ver Lucas mais aberto, mais receptivo, ainda não havia se concretizado, e isso a deixava ansiosa. Ela queria que fosse fácil, mas não era. Não seria. Eu sei que isso tudo é difícil, mas vamos dar tempo. Eu não vou forçar nada, Mariana. Só quero que você saiba que estou aqui, para o que precisar. Ela parou de lavar os pratos e olhou para ele. Seu olhar estava cansado, mas também carregado de uma sinceridade que ela sabia que ele tinha. Miguel queria estar ali, ao lado dela, e ela, no fundo, sabia que ele estava disposto a esperar, mesmo que o caminho fosse longo e cheio de obstáculos. Eu sei, Miguel. Eu só preciso que Lucas também veja isso. Eu não sei como fazer ele entender. Miguel foi até ela, tocando levemente seu ombro. Você vai conseguir. Ele vai entender, com o tempo. Mas você não precisa fazer isso sozinha. Mariana sorriu, um sorriso frágil, mas cheio de gratidão. Ela não sabia o que o futuro reservava, mas, naquele momento, ela sentia que, mesmo em meio à dificuldade, o amor deles, o de Miguel e o de Lucas, estavam ali, prontos para se transformar, de alguma forma. Se ela soubesse como lidar com os sentimentos de ambos, ela sentiria que o caminho à frente seria um pouco mais claro. Mas, por enquanto, ela só sabia que deveria dar o próximo passo. Mariana não sabia mais o que fazer. Ela estava exausta, emocionalmente e fisicamente. Cada dia parecia uma batalha constante, onde a necessidade de equilibrar o amor por Miguel e o amor por Lucas se tornava cada vez mais difícil. Durante os últimos dias, ela tentará conversar com Lucas, mas a resistência do filho só aumentava. As coisas estavam se tornando tensas, e o medo de que ele a rejeitasse ainda mais a consumia. Ao mesmo tempo, a relação com Miguel também estava ficando complicada. Ele a amava, mas começava a se cansar da distância emocional de Lucas e da situação que parecia não evoluir. Naquela manhã de sábado, Miguel apareceu de surpresa, como sempre fazia. Estava com um sorriso no rosto, mas algo em seus olhos mostrava que ele também estava preocupado. Mariana o recebeu na porta, tentando disfarçar a pressão que estava sentindo. Oi, você está bem? Perguntou ele, notando a expressão cansada dela. Mariana assentiu, mas sua mente estava longe. Sim, só cansada. Acho que as coisas não estão indo muito bem com o Lucas. Miguel entrou, dando-lhe um beijo na testa, como um gesto carinhoso e que, naquele momento, parecia ser o único conforto que ela conseguiria aceitar. Mas ele percebeu que algo estava errado. Eu sei que não tem sido fácil para ele, mas você também está se distanciando de mim. Parece que você está começando a escolher o lado dele em vez de escolher estar comigo também.
Eu entendo o quanto ele precisa de você, mas você também precisa de mim, Mariana. As palavras de Miguel a atingiram de uma forma mais forte do que ela imaginava. Ela não sabia o que mais ele poderia esperar. Ela queria ser justa com todos, mas sua dedicação a Lucas estava tomando toda a sua energia. O fato de não conseguir agradar nem a ele, nem a Miguel, a deixava ainda mais perdida. Miguel, não é isso. Eu não quero escolher entre você e o Lucas. Só que eu não sei mais como equilibrar isso. Não sei mais o que fazer para fazer meu filho entender que as coisas vão mudar. Que isso não significa que ele será deixado para trás. E eu não posso forçar o Lucas a aceitar ninguém além de mim. Eu estou sozinha nessa, e isso está me destruindo. Miguel se aproximou dela, tocando suas mãos com delicadeza. Eu sei, Mariana. Eu sei o quanto você tem se esforçado. Mas o que eu não posso mais entender é como você está se deixando consumir por esse medo. Eu te amo, e quero que a gente tenha uma vida juntos, mas você está se isolando, e isso está nos afastando. Mariana sentiu uma onda de frustração subir, e finalmente, sem mais forças para esconder seus sentimentos, ela explodiu. Eu estou fazendo o meu melhor. Eu não posso mudar o que o Lucas sente, não posso fazer ele entender o que é melhor para ele se ele não está disposto a aceitar. Eu não sei mais onde mais eu posso encontrar forças. Eu não posso agradar a todos, Miguel. Não posso. Miguel recuou um pouco, surpreso com a explosão de Mariana. Mas, em vez de se afastar, ele a abraçou, com uma firmeza que a fez se sentir mais vulnerável. Ele sabia que ela estava à beira de um colapso emocional, e era exatamente nesse momento que ele precisava ser o apoio que ela tanto precisava. Eu sei que você está com medo, e eu entendo isso, Mariana. Mas você não está sozinha. Eu estou aqui com você, e você precisa perceber isso. Eu nunca vou te abandonar, e eu não estou pedindo para você escolher. Só estou pedindo para você confiar em mim. Dê-me uma chance para provar que posso estar ao seu lado, que podemos construir algo juntos. O Lucas vai entender, mas ele precisa ver que você também pode ser feliz, que você não está se sacrificando o tempo todo por ele. Mariana ficou em silêncio por um momento, refletindo sobre as palavras de Miguel. O que ele estava dizendo era verdade. Ela tinha colocado as necessidades de Lucas acima das suas próprias, por medo de que ele a rejeitasse, por medo de que a única relação que ela sempre soubera manter fosse destruída. Mas talvez, só talvez, ela estivesse se esquecendo de que ela também tinha o direito de ser feliz, de ser amada e de ter um relacionamento saudável. Talvez fosse hora de parar de se punir por querer mais para si mesma. Naquela tarde, ela finalmente decidiu que seria hora de conversar com Lucas de uma vez por todas. O momento em que ela precisaria enfrentar a verdade que eles estavam tentando evitar, o momento em que as palavras seriam ditas com clareza. Ela não sabia como Lucas reagiria, mas sabia que ela não poderia mais viver com o medo e a indecisão. Lucas estava no seu quarto, como sempre, imerso em seu celular. Ele mal levantou a cabeça quando ela entrou. Lucas, precisamos conversar, disse Mariana, com a voz firme, mas calma. Ela não queria mais adiar a conversa. Era hora de encarar a realidade. O garoto olhou para ela, sem responder, apenas assentiu, se preparando para mais uma conversa sobre Miguel. Eu sei que você está chateado. Eu sei que as coisas mudaram, e eu também sei que você não quer que o Miguel seja uma parte da nossa vida. Mas eu preciso que você me escute com atenção. O Miguel não vai sair da nossa vida. Ele é uma pessoa importante para mim, e, por mais que eu entenda o seu medo, eu não posso ficar com a sensação de que estou vivendo em dois mundos. Eu te amo muito, Lucas, você é minha prioridade. Mas também preciso do Miguel, preciso da nossa vida juntos. Lucas ficou em silêncio, os olhos fixos no chão. Mariana sabia que ele estava tentando processar tudo o que estava sendo dito, e ela precisava que ele soubesse a verdade, sem rodeios. Eu não estou pedindo para você aceitar tudo de uma vez. Eu só estou pedindo para tentar, para não se fechar completamente. O Miguel me faz bem, e, por mais que você tenha medo de perder a mãe que sempre teve, eu sou a mesma pessoa. O que vai mudar, filho, é que agora temos alguém ao nosso lado que pode nos ajudar, que quer ver a nossa família bem. Os olhos de Lucas finalmente encontraram os dela. Ele não disse nada de imediato, mas a expressão dele havia suavizado. Não estava mais com raiva, mas estava confuso, incerto. Eu não sei se posso gostar dele, mãe, ele disse baixinho. Mas eu vou tentar. Eu não quero que você fique triste. Só não quero que ele venha para sempre e substitua tudo o que eu tinha com você. Mariana sorriu suavemente, tocando o rosto de Lucas. Eu nunca vou substituir o que tivemos.
Mas acho que, com o tempo, você vai perceber que é possível ser feliz com o Miguel, sem perder o que a gente tem, tá bom? Lucas deu um leve sorriso, ainda cauteloso, mas Mariana sabia que aquele era o primeiro passo para a mudança. Era uma vitória pequena, mas uma vitória. Naquela noite, Miguel apareceu como sempre. Mariana e Lucas estavam sentados à mesa, e ele sentou-se também, com um sorriso tímido, mas cheio de esperança. O jantar estava tranquilo, sem tensões, sem palavras pesadas. Mas havia algo diferente no ar. Talvez fosse o início de um novo começo. Ela sabia que o caminho ainda seria longo, cheio de desafios. Mas, pela primeira vez em semanas, ela sentiu que estava no caminho certo. E que, aos poucos, a família que ela e Lucas conheciam poderia, sim, se expandir. A semana seguinte trouxe consigo uma sensação de leveza que Mariana não sentia há muito tempo. As conversas com Lucas começaram a se tornar mais abertas, ainda que cautelosas. Ele não se entregou completamente à ideia de Miguel, mas havia um pequeno progresso, uma tentativa de aproximação que Mariana sentia ser importante. Ela sabia que não seria fácil, que a aceitação de Lucas aconteceria no tempo dele, mas o simples fato de ele estar disposto a tentar já era uma vitória. Mariana e Miguel também começaram a encontrar pequenos momentos para estarem juntos sem a pressão constante de como Lucas reagiria. Embora o peso da situação ainda estivesse presente, ela sentia que havia mais espaço para eles se reconectarem como casal. Mesmo que não fosse o que ela esperava em relação ao convívio familiar, Mariana sabia que o relacionamento com Miguel ainda tinha muito potencial e, mais importante, que ele estava disposto a esperar e se adaptar à situação. Numa tarde de quinta-feira, depois do trabalho, Mariana estava na cozinha preparando o jantar, quando a campainha tocou. Ela sabia que era Miguel. Ele sempre vinha depois do trabalho, e os dois haviam começado uma rotina de se verem durante as noites da semana. Quando abriu a porta, viu o sorriso familiar de Miguel, mas havia algo no olhar dele que a fez parar por um momento. Oi, meu bem, como você está? Ele perguntou, com um tom suave. Oi, Mariana respondeu, tentando esconder o cansaço nos olhos. Estou bem, só cansada. Mas nada demais, sabe? Miguel entrou e colocou uma caixa de pizza na mesa, como sempre fazia quando sabia que Lucas também estaria em casa. Mariana o observou com um sorriso fraco, mas percebeu que ele estava mais atento a algo que não era apenas a rotina de sempre. Você está diferente, Miguel. Algo aconteceu? Ela perguntou, com um toque de preocupação na voz. Miguel parecia hesitar por um momento antes de se sentar à mesa. Eu só estava pensando, Mariana. Eu sei que está sendo difícil para o Lucas, e eu não quero forçar nada. Mas eu não posso negar que estou me sentindo mais distante de você. Eu entendo o que você está passando, mas isso está mexendo com a nossa relação também, não está? Eu não sou a pessoa que você pode simplesmente deixar de lado enquanto tenta resolver as coisas com ele. Mariana suspirou e se sentou ao lado de Miguel. Ela sabia que ele tinha razão. A relação deles estava sendo moldada por algo muito maior do que apenas o amor entre eles dois. Era também sobre a dinâmica familiar que estava sendo desafiada a cada dia. Ela não sabia o que responder de imediato, porque, no fundo, ela sentia o que ele dizia, mas também não sabia como agir sem prejudicar Lucas. Eu não sei, Miguel. Eu realmente não sei o que fazer. Eu não quero perder você, mas também não sei o que Lucas pensa. Ele está me dando espaço, mas ainda não está completamente à vontade. E eu não sei como equilibrar isso. Eu não posso ser injusta com ninguém. Nem com você, nem com ele. Miguel pegou sua mão, suavemente, e olhou para ela com uma expressão de compreensão. Eu não quero que você se sinta culpada. Eu só quero que você saiba que a gente precisa conversar mais, porque não dá para seguir assim. Não dá para você carregar tudo sozinha. Mariana olhou para ele, percebendo pela primeira vez como ele estava disposto a ajudar, mas também como ela estava sozinha nessa jornada. O amor que ela sentia por Lucas era incondicional, mas, ao mesmo tempo, ela sabia que não poderia sacrificar tudo por ele, a ponto de esquecer quem ela também era. O que ela precisava fazer, naquele momento, era encontrar um equilíbrio, e isso seria mais difícil do que ela imaginava. Naquela noite, depois de um jantar mais silencioso do que o habitual, Mariana e Miguel terminaram de limpar a mesa e sentaram-se no sofá. O ambiente estava tranquilo, sem pressa, mas a tensão ainda estava lá, como uma sombra, esperando para ser confrontada. A relação deles, até então, parecia resistir a todas as dificuldades, mas havia um vazio que Mariana sabia que não poderia ignorar. Lucas apareceu na sala, com o olhar um pouco mais aberto. Ele se aproximou de Mariana e Miguel, mas antes que qualquer um dos dois pudesse falar, ele quebrou o silêncio.
Eu estou tentando, mãe. Tentei pensar um pouco sobre o que você me disse. Acho que não é tão ruim ter o Miguel por perto. Só, não me sinto pronto para tudo. Mas estou tentando. Mariana olhou para Lucas, surpresa pela mudança de tom. Ela sorriu suavemente, com o coração mais leve. Era uma resposta pequena, mas ainda assim importante. Era como se, aos poucos, ele começasse a ver que o amor entre ela e Miguel não era uma ameaça, mas uma possibilidade de crescimento para todos. Miguel, sentado ao lado de Mariana, olhou para Lucas e, com um sorriso tímido, disse: Eu entendo, Lucas. Eu não estou aqui para substituir ninguém. Eu só quero ser uma parte boa da sua vida, se você me permitir. Lucas olhou para Miguel, os olhos um pouco mais suaves, como se estivesse processando aquilo tudo. Ele não respondeu imediatamente, mas, pela primeira vez, Mariana sentiu que a resistência dele começava a diminuir. Ele estava mais receptivo, e isso, para ela, já era uma grande vitória. Tá bom, Miguel. Eu vou tentar. Não prometo nada, mas vou tentar. Era um pequeno passo, mas, para Mariana, era suficiente. Ela sabia que a jornada estava longe de terminar, mas aquele momento de entendimento já era um grande avanço. Ela olhou para Miguel, e eles trocaram um sorriso silencioso, cheio de significados não ditos. Era um sorriso de alívio, de esperança. Era a promessa de que, talvez, com o tempo, as coisas pudessem realmente mudar. Naquela noite, depois que Lucas foi para o quarto, Miguel e Mariana ficaram na sala, em silêncio. Eles não precisavam de palavras para saber o que ambos estavam pensando. Sabiam que o futuro estava cheio de incertezas, mas, de alguma forma, estavam dispostos a enfrentá-lo juntos. Mariana se sentou ao lado de Miguel e, pela primeira vez em muito tempo, ela sentiu que estava onde deveria estar. Não sabia o que o amanhã traria, mas sentia que as coisas estavam se movendo em direção a um lugar melhor, mais saudável e mais equilibrado. O medo de perder Lucas não iria desaparecer, mas ela começava a acreditar que poderia ter o melhor dos dois mundos, o amor de um filho e a possibilidade de um novo amor. As semanas seguintes seguiram uma rotina que Mariana começava a reconhecer. Ela acordava cedo, arrumava a casa, cuidava de Lucas e ainda tentava encontrar tempo para Miguel. Embora as coisas com Lucas estivessem melhorando lentamente, ainda havia uma sensação de tensão no ar. O relacionamento deles não era mais tão congelado como antes, mas a convivência com Miguel ainda parecia um terreno instável para Lucas. Por outro lado, Miguel se mostrava paciente e compreensivo, sempre tentando entender o que o garoto precisava, sem pressioná-lo, mas, ao mesmo tempo, sem recuar. Naquela sexta-feira à noite, depois de um dia corrido no trabalho, Mariana se sentou na varanda para respirar um pouco. Era o tipo de noite quente, típica do Rio de Janeiro, onde o som do trânsito parecia ficar mais distante à medida que a cidade se acalmava. Ela sentia, por um lado, que as coisas estavam em movimento, mas por outro, tinha uma sensação persistente de que o passado não podia ser ignorado. Era como se a história de sua vida, e a história de Lucas, estivesse sempre ali, acompanhando cada passo que ela dava para o futuro. O som da campainha tirou Mariana de seus pensamentos. Era Miguel. Como sempre, ele trazia algo para compartilhar com ela, seja uma piada engraçada, seja uma notícia sobre seu trabalho. Mas naquela noite, havia algo diferente na expressão dele. Ele parecia tenso, mais sério do que o habitual. Oi, disse ela, com um sorriso cansado, mas sincero. Como foi o seu dia? Miguel entrou, deixando um leve sorriso escapar. Foi tranquilo, mas tem algo que preciso te contar. Algo que aconteceu hoje. Ela olhou para ele, curiosa, tentando captar a mudança no tom dele. O que aconteceu? Miguel hesitou, e isso fez o coração de Mariana bater mais rápido. Eu fui falar com o Lucas hoje, antes de vir aqui. Eu sei que ele está tentando, que ele está se esforçando, mas a verdade é que ele ainda está resistindo a mim. Ele ainda se sente muito desconfortável com a ideia de eu fazer parte da vida de vocês, e eu acho que talvez eu tenha sido imprudente em esperar que as coisas se resolvessem tão rápido. Mariana sentiu um nó na garganta. Aquelas palavras caíram pesadas sobre ela, porque, no fundo, ela sabia que isso poderia acontecer. Ela tinha visto Lucas recuar várias vezes, tinha sentido a frieza dele nas pequenas coisas, no jeito como ele olhava para Miguel, como se ainda visse o homem como uma ameaça. A última coisa que ela queria era ver o relacionamento com Miguel se desintegrar. Mas, ao mesmo tempo, não queria forçar seu filho a aceitar algo que não estava pronto para aceitar. Eu sabia que isso poderia acontecer, Miguel, ela disse, a voz quase inaudível. Eu sabia que ele não ia me dar uma resposta fácil. Ele é o meu filho, Miguel.
Ele sempre vai ser minha prioridade. E eu não posso simplesmente ignorar os sentimentos dele. Miguel suspirou, seu olhar cheio de frustração. Eu sei disso, Mariana. Eu não quero ser uma carga. Eu não estou aqui para substituir ninguém, mas você não pode continuar se sacrificando por tudo, o tempo todo. Eu preciso de mais, Mariana. Eu preciso saber que você está disposta a construir uma vida comigo também, e não só com ele. As palavras de Miguel a atingiram com mais força do que ela imaginava. Ela sabia que ele estava certo. Ela havia se jogado tanto na tentativa de equilibrar o amor por Lucas com a necessidade de preservar sua relação com Miguel que, no processo, acabará esquecendo de cuidar de sua própria felicidade. Não podia mais viver assim, pendurada entre dois mundos, sem saber qual caminho seguir. Ela olhou para ele, tentando reunir forças para dizer o que estava em seu coração. Eu te amo, Miguel. Você sabe disso. Mas estou me sentindo perdida. Não sei mais como fazer as coisas funcionarem. Cada vez que tento fazer o Lucas entender, ele se fecha ainda mais. Eu não quero que ele sofra, mas eu também não posso ignorar o que eu preciso. Miguel se aproximou dela e pegou suas mãos, olhando profundamente em seus olhos. Eu sei que não é fácil. E eu também sei o quanto você ama o Lucas. Eu só não posso mais esperar. Eu preciso saber que você está disposta a fazer isso funcionar. Eu não vou continuar esperando sem saber onde estou. As palavras de Miguel eram claras, e a verdade delas começou a penetrar fundo no coração de Mariana. Ela sabia que o tempo estava passando, que as coisas não poderiam continuar nesse limbo indefinido. Algo precisava mudar, e a mudança começaria com ela, com suas decisões. Ela sabia que não poderia mais adiar sua vida, mas também não queria fazer isso sem dar a Lucas a chance de se adaptar à nova realidade. Eu preciso conversar com o Lucas, disse Mariana, com a voz firme. Preciso que ele entenda que isso não vai mais ser opcional. Eu não quero perder você, Miguel. E, mais do que isso, eu não quero que ele se sinta abandonado, mas talvez seja hora de mostrar para ele que as coisas precisam evoluir. Eu não posso continuar dividida entre dois mundos. Miguel assentiu, com uma expressão mais suave. Eu estou aqui, Mariana. Eu estou disposto a esperar o tempo que for necessário. Eu só não quero mais viver nesse vácuo, sem saber onde estou na sua vida. Eu amo você, mas também preciso de clareza. Mariana respirou fundo, sentindo o peso da responsabilidade que estava assumindo. Ela sabia que a conversa com Lucas seria difícil, mas não podia mais viver com medo de que ele se sentisse traído. A única maneira de seguir em frente era ser honesta, tanto consigo mesma quanto com ele. E, no fundo, ela acreditava que Lucas poderia compreender que o amor dela por ele não desapareceria, que ele ainda seria a prioridade. Mas a verdade era que as coisas estavam mudando, e ele precisava entender isso. Na noite seguinte, Mariana chamou Lucas para uma conversa. O garoto estava, como sempre, em seu quarto, mas dessa vez ela entrou sem hesitar. Era hora de colocar as cartas na mesa. Lucas, a gente precisa conversar, agora. É importante, disse ela, com a voz mais firme do que de costume. Lucas a olhou desconfiado, mas obedeceu. Ele se sentou na cama, e Mariana ficou de pé, na frente dele, tentando manter a calma. Não era fácil para ela, mas sabia que tinha que ser clara. Eu sei que não tem sido fácil para você, filho. Eu sei que você ainda sente que está perdendo alguma coisa. Eu entendo isso. Mas a verdade é que as coisas vão mudar. O Miguel faz parte da minha vida, e ele vai continuar fazendo. Não porque ele quer substituir o seu pai, mas porque eu amo ele. E eu preciso de você para entender isso. Não posso continuar com essa insegurança, com essa dúvida o tempo todo. Não posso te forçar a aceitar, mas preciso que você me dê a chance de fazer isso funcionar. Para nós dois. Lucas não falou nada de imediato. Ele estava quieto, como sempre, olhando para baixo. Mariana esperava por uma reação, qualquer reação, mas ele não disse uma palavra. O silêncio se arrastava, pesado, e ela sabia que estava colocando tudo na mesa. Eu não quero que você se sinta abandonado, Lucas. Você sempre vai ser minha prioridade. Mas eu preciso que você me ajude, que você tente, pelo menos. Finalmente, Lucas olhou para ela, os olhos mais suaves, mas ainda cautelosos. Eu não gosto do jeito como as coisas estão, mãe. Não sei se gosto do Miguel, mas eu vou tentar, porque eu sei que você está tentando. Só não me peça para aceitar de uma vez. Eu não consigo. Mariana se ajoelhou ao lado da cama dele, tocando sua mão com carinho. Eu sei, filho.
E eu vou esperar o tempo que você precisar. Só me dê a chance de mostrar que a nossa vida vai dar certo. Eu e o Miguel, juntos, com você. É o que eu quero. Só precisamos de tempo. Lucas não disse mais nada, mas o silêncio agora era diferente. Não era mais um silêncio de resistência, mas um silêncio que carregava uma promessa de que ele tentaria. Era um começo, e, para Mariana, aquilo já era suficiente. O tempo passava devagar. Mariana sentia isso com cada respiração que dava, como se a expectativa do futuro fosse uma sombra que se estendia sobre a vida dela. A conversa com Lucas, naquela noite, tinha sido um marco importante. Ele não estava completamente confortável com as mudanças, mas pelo menos estava disposto a tentar. Era tudo o que Mariana podia pedir naquele momento. A relação com Miguel continuava estável, mas havia algo mais palpável agora entre eles. Miguel estava cada vez mais comprometido com o futuro, e embora as incertezas ainda existissem, o desejo de construir algo juntos não diminuía. No entanto, Mariana sentia um peso que não sabia como compartilhar completamente. A vida que ela estava tentando construir com Miguel era algo que ela queria, mas o medo de perder Lucas, de não ser capaz de manter o equilíbrio entre os dois mundos, estava sempre presente. Tudo parecia encaminhado para uma definição, mas Mariana sabia que, para que as coisas realmente mudassem, ela precisava tomar uma decisão que envolvia mais do que apenas palavras. Era hora de confrontar os medos, as inseguranças e as promessas que ela havia feito a si mesma e a Lucas. Naquela tarde de sexta-feira, Mariana estava em casa, sentada na sala, olhando pela janela. O calor do dia estava mais forte do que o normal, e ela sentia o peso da escolha se aproximando como uma onda, a ponto de submergi-la se ela não fosse cuidadosa. Ela estava à espera de Lucas, que passará a tarde fora, e sabia que, naquela noite, teria que enfrentá-lo de novo. Ela não sabia o que ele sentiria, mas o que ela sabia era que a verdade precisava ser dita. Enquanto aguardava, Miguel chegou, como sempre fazia. Ele entrou pela porta com um sorriso leve, mas o olhar carregava a mesma preocupação que ela sentia. Ele a observou, viu como ela estava quieta, pensativa, e não demorou para que ele percebesse que algo importante estava prestes a acontecer. Mariana, disse ele, enquanto se aproximava dela. Eu vejo o quanto você está lutando com tudo isso, com essa situação com o Lucas. Sei que é difícil, mas você está pronta para dar o próximo passo? Estamos prontos para isso. Mariana olhou para Miguel, e, por um momento, as palavras se perderam. Ela sabia que estava à beira de algo importante, algo que iria mudar tudo. O que ela precisava fazer era escolher de que maneira iria enfrentar o futuro. Com Miguel, com Lucas, ou, talvez, com ambos. Eu, não sei, Miguel, ela respondeu finalmente. Eu sei que estou tentando fazer as coisas darem certo, mas cada vez que penso que as coisas podem melhorar, algo aparece. Eu me sinto perdida, como se estivesse fazendo algo errado, como se estivesse falhando. Eu queria que as coisas fossem mais simples, mas eu preciso dar um passo agora, uma vez por todas. Miguel se aproximou dela, tocando sua mão com carinho. Mariana, eu estou aqui, sempre estive. Mas, você sabe, eu não posso esperar para sempre. Eu não posso ser parte da sua vida sem saber onde estou. Eu preciso de mais de você. Eu preciso saber que você está disposta a construir isso, mesmo que seja difícil. Estou pronto, mas você está. Aquelas palavras a atingiram como um soco. Ela sabia que ele estava certo. Ela não podia mais adiar a decisão. Ela não podia mais esperar. Mas, ao mesmo tempo, sabia que qualquer movimento que fizesse agora mudaria a dinâmica que tinha com Lucas. Ela estava pronta para abrir mão de sua própria segurança, de sua própria hesitação, para tomar as rédeas da situação. Quando Lucas chegou, Mariana sabia que a conversa que ela tanto temia se aproximava. Ela não tinha mais desculpas. Não podia mais continuar se escondendo atrás do medo de que as coisas se desmoronassem. O tempo havia chegado. Lucas, ela disse, com a voz mais firme do que jamais imaginou que teria. Eu preciso que você me escute. Eu sei que você tem medo de perder algo com essa mudança, e eu sei que você ainda não está totalmente confortável com tudo isso, mas o que está acontecendo entre mim e o Miguel é real. Não é algo que eu posso simplesmente deixar de lado. Lucas olhou para ela, e por um momento, Mariana sentiu que ele não estava mais tão distante. Havia uma leve abertura em seu olhar, uma disposição para ouvir que não existia antes. Era um sinal de que ele estava se preparando para aceitar, nem que fosse uma parte mínima dessa mudança. Eu não sei se gosto de tudo isso, mãe, Lucas disse, a voz trêmula. Mas eu não quero te perder. Eu sei que você ama o Miguel.
Não preciso gostar dele agora, mas não quero que você sofra por causa de mim. Eu vou tentar, só me dê tempo. Aquelas palavras foram como uma lufada de ar fresco para Mariana. Era o que ela precisava ouvir. Ele estava disposto a tentar, e isso, para ela, era tudo. Ela não precisava forçar nada. Ela só precisava deixar o tempo ser o guia. E, mais do que tudo, ela precisava de Lucas ao seu lado, não como um obstáculo, mas como alguém que, aos poucos, começava a entender. Eu sei que é difícil, filho, ela respondeu, com os olhos marejados. Eu vou te dar todo o tempo que você precisar. Só quero que você saiba que eu te amo, e nada vai mudar isso. Miguel, que estava quieto na sala, observou tudo em silêncio. Ele sabia que a mudança não viria da noite para o dia, mas aquela conversa com Lucas, aquela pequena vitória, significava que as coisas estavam começando a andar para o lugar certo. Ele se aproximou, sentando-se ao lado de Mariana e Lucas. Eu só quero o melhor para nós três, Lucas, Miguel disse, com um sorriso tímido. Não estou aqui para ser o seu pai, mas para ser alguém que vai tentar ser parte dessa família, da melhor maneira que eu posso. Se você me der a chance, vou fazer tudo o que puder para ser alguém em quem você possa confiar. Lucas olhou para ele com uma expressão pensativa, e por um breve momento, parecia que ele estava aceitando, ainda que relutantemente, aquela oferta. Não era uma promessa de que tudo iria se resolver no dia seguinte, mas era um primeiro passo. Naquela noite, enquanto os três se sentavam na sala, compartilhando um momento simples de conversa, Mariana sentiu que estava, finalmente, tomando o controle de sua vida. A estrada ainda seria longa, cheia de desafios, mas ela sabia que, ao menos naquele momento, a verdade estava sendo dita, e com isso, o futuro estava mais claro. O que viria a seguir? Talvez fosse o início de um novo capítulo, ou talvez fosse só o começo de uma longa jornada de descobertas. Mas, de uma coisa ela tinha certeza, ela não estava mais sozinha. E, por mais difícil que fosse, isso já era o suficiente. O tempo tem esse poder silencioso de curar, mas também de revelar. Nas semanas seguintes, Mariana e Lucas passaram por pequenos passos de aceitação. Não eram grandes vitórias, mas eram suficientes para mostrar que, talvez, as coisas poderiam, enfim, encontrar um equilíbrio. Lucas, embora ainda resistente, começou a mostrar mais disposição para conviver com Miguel. Ele não estava completamente confortável, mas estava começando a entender que as coisas não seriam mais como antes. Miguel, por sua vez, continuava sua tentativa de se aproximar de Lucas, mas sem pressa, sem forçar. Ele sabia que cada gesto contava, e que, com o tempo, Lucas precisaria ver que ele estava ali por escolha, e não por imposição. O mais importante naquele momento era que Miguel e Mariana estavam, finalmente, no mesmo time. Eles estavam construindo juntos o que, aos poucos, começava a parecer com uma família. Naquela sexta-feira à noite, depois de mais uma semana de desafios e pequenos progressos, Mariana sentou-se com Miguel na varanda, apreciando o clima mais ameno da noite. Eles estavam mais tranquilos, mas o peso da situação ainda estava presente em algum lugar, nos detalhes, nas palavras não ditas. Está melhor, não está? Miguel perguntou, quebrando o silêncio. Eu percebo que ele está começando a se abrir mais, aos poucos. Mariana olhou para o horizonte, com um sorriso cansado, mas genuíno. Está. Não é fácil, Miguel. Ainda há muito o que fazer, mas ele está tentando. E isso já é um avanço. Eu sei que ele se importa, que ele não quer me perder, mas é difícil para ele entender que a vida não precisa ser só eu e ele. Miguel assentiu, observando o céu noturno. Eu entendo isso. E sei que, de alguma forma, tudo vai melhorar. Ele vai entender, e você vai ver que a convivência vai se ajustar com o tempo. Eu acredito nisso, Mariana. E acredito em nós, na nossa vida juntos. Sei que não tem sido fácil para você, mas a gente está chegando lá, aos poucos. Mariana se virou para ele, com um olhar mais sereno. Eu também acredito, Miguel. Mas, sabe, não tem sido só o Lucas. Eu mesma precisei aprender a lidar com tudo isso. A não me perder no medo de perder meu filho, de abrir espaço para um novo amor. Eu me dediquei tanto a ele que esqueci de mim mesma, de nós dois. Miguel sorriu suavemente, segurando a mão dela. Nós vamos dar certo, Mariana. Porque agora estamos tentando. Não é uma promessa de que tudo vai ser fácil, mas é uma promessa de que estamos juntos. E isso, para mim, já é o suficiente. O momento deles, naquela noite tranquila, era um reflexo do que eles estavam construindo. Não era perfeito, mas era real,
e isso significava mais do que qualquer outra coisa. A insegurança ainda estava presente, como uma sombra, mas a cada dia, Mariana se via mais forte, mais disposta a aceitar a mudança. O sábado seguinte foi marcado por uma pequena conquista. Lucas, ao contrário dos dias anteriores, decidiu se juntar a eles para o almoço. Mariana e Miguel tinham combinado de preparar uma refeição simples, mas gostosa, algo que, no fundo, simbolizava a tentativa de fazer tudo funcionar de uma maneira mais leve. Lucas, inicialmente hesitante, acabou cedendo e sentou-se à mesa com eles. Não havia grandes palavras de entusiasmo, mas havia algo mais importante. A presença dele ali, compartilhando aquele momento, já dizia mais do que qualquer gesto de resistência. Durante o almoço, Miguel fez questão de contar uma história engraçada de quando ele era mais novo, algo simples, mas que fez Lucas soltar uma risada nervosa. Era um sinal de que a barreira estava começando a cair, que a presença de Miguel não era mais uma ameaça, mas uma presença cotidiana, ainda que um pouco distante. Depois do almoço, Mariana e Lucas ficaram na sala, conversando um pouco. Miguel, vendo que o momento era para os dois, decidiu dar espaço, indo para a varanda com a desculpa de cuidar das plantas. Ele sabia que, apesar de estar sendo aceito aos poucos, o vínculo entre ele e Lucas ainda precisava ser construído de maneira mais sólida. Mãe, você acha que as coisas vão ficar assim mesmo? Lucas perguntou, enquanto mexia no celular, sem olhar diretamente para ela. Mariana suspirou, tentando ser honesta. Eu acho que sim, filho. Mas vai levar um tempo. Eu sei que não está sendo fácil para você, e não vou te forçar a gostar do Miguel, mas, é o que eu te falei antes. Ele não veio para substituir ninguém, e, aos poucos, você vai ver que ele está aqui porque também quer fazer parte da nossa vida. Lucas olhou para ela, agora com um olhar mais sério, mais aberto. Eu sei que você gosta dele, mãe. E eu vou tentar, só. Me dá mais um pouco de tempo, tá? Mariana sorriu, tocando o braço de Lucas com carinho. Eu sei, filho. E você não precisa ter pressa. O que importa é que você está tentando. E eu sei que, com o tempo, vai ficar mais fácil para você. Lucas assentiu, mas ao contrário das vezes anteriores, não havia mais aquela resistência nítida no olhar dele. Era como se ele, finalmente, começasse a entender que o amor de sua mãe por ele não mudava, mesmo com a presença de Miguel. Ele ainda tinha medo da mudança, mas ao menos estava começando a aceitar que as coisas estavam evoluindo, mesmo que de maneira gradual. Naquela noite, quando todos estavam reunidos novamente, agora de forma mais descontraída, Miguel olhou para Mariana e Lucas com um sorriso suave. Ele sabia que ainda havia muito a ser feito, mas naquele momento, ele também sabia que estava no lugar certo, que havia dado o tempo necessário e, mais importante, que a família deles estava, aos poucos, encontrando seu novo equilíbrio. Eu sei que não tem sido fácil para nenhum de nós, Miguel disse, quebrando o silêncio. Mas, eu só quero agradecer a vocês dois. Por me darem a chance de fazer parte disso, por tentarem. E sei que o tempo vai mostrar que a gente está no caminho certo. Mariana olhou, sorrindo com os olhos marejados. Eu também agradeço, Miguel. Mais do que você imagina. Porque o que estamos vivendo, com todos os desafios, é real. E isso, no final, é o que importa. Lucas, que estava quieto até aquele momento, olhou para eles e com um pequeno sorriso, disse: eu ainda não sou o melhor amigo do Miguel, mas ele é legal. E eu vou tentar. Para você, mãe. Porque você merece ser feliz. Aquelas palavras de Lucas foram a confirmação de que, talvez, o mais difícil já tivesse ficado para trás. O processo de aceitação seria lento, mas, finalmente, havia uma abertura. Havia uma chance. Mariana respirou fundo, sentindo uma paz que ela não sabia que tinha alcançado até aquele momento. Ela não precisava ter todas as respostas agora. Não precisava que as coisas fossem perfeitas. Mas o que ela sabia era que estava, finalmente, caminhando na direção certa. Ela olhou para Miguel, depois para Lucas, e pensou, com um sorriso suave: a vida, de fato, pode ser imprevisível, mas é também cheia de oportunidades para recomeçar. O sol brilhava forte sobre o Rio de Janeiro naquela manhã de domingo, e Mariana sentia uma paz interior que não conhecia há muito tempo. A vida parecia mais leve, o ar mais fresco. Lucas e Miguel estavam passando mais tempo juntos, ainda sem grandes demonstrações de afeto, mas com um entendimento mais claro do espaço que cada um ocupava na vida do outro. O medo de perder o controle sobre a relação com Lucas estava diminuindo, e, por mais que o caminho fosse longo, ela sabia que as coisas estavam indo na direção certa. Naquele domingo, Mariana decidiu aproveitar a calmaria para conversar com Lucas. Ele estava mais receptivo,
mas ainda havia muitos medos a serem desfeitos, ainda havia uma maré de insegurança que precisaria ser enfrentada. Eles estavam na varanda, observando o movimento da rua. A cidade, apesar do ritmo acelerado, parecia quieta naquele momento, como se o tempo tivesse feito uma pausa para permitir que todos respirassem. Lucas, eu sei que as coisas não são fáceis para você. Eu vejo que está tentando, mas também sei que você ainda está com medo, com receio do que pode acontecer. Mariana falou, com a voz suave, mas cheia de sinceridade. Lucas olhou para ela e, por um momento, seus olhos se suavizaram. Ele não respondeu imediatamente, mas Mariana percebeu que ele estava começando a entender o que estava sendo dito. Mãe, eu sei. Só que, não é tão simples. Eu ainda não sei se o Miguel vai ser uma parte importante da minha vida. Eu sei que você gosta dele, e eu não quero que você fique triste, mas, não sei o que fazer. Ele ainda é estranho para mim. Lucas disse, com um tom de voz hesitante, mas com um toque de compreensão. Mariana o observou em silêncio, tentando processar o que ele estava dizendo. Não era fácil ver o filho ainda tão distante de um homem que ela realmente amava, mas, ao mesmo tempo, sabia que Lucas não estava mais tão fechado quanto antes. Ele estava tentando entender, de uma maneira que ele pudesse, e isso já era um passo importante. Eu entendo, filho. Eu sei que ele não vai ser o seu melhor amigo da noite para o dia. Não é algo que acontece de repente, e eu não espero que você goste dele de imediato. Mas eu preciso que você tente. Não por mim, mas por você também. O Miguel não vai forçar nada, você sabe disso. Ele está tentando, de verdade, dar espaço a você. Eu só preciso que você veja que ele não é uma ameaça, Lucas. Ele não está aqui para tirar o seu lugar na minha vida. Ele está aqui porque me faz bem, e eu quero que você se sinta bem também. Lucas ficou em silêncio, pensativo. Ele não sabia o que responder de imediato, mas o simples fato de estar ouvindo Mariana de maneira mais atenta já era um bom sinal. Talvez ele precisasse de mais tempo, mas, naquele momento, Mariana sentiu que ele estava começando a aceitar, mesmo que em um ritmo muito próprio. Mãe, eu vou tentar. Sei que você precisa dele. Só, não sei como fazer isso direito. Me dá um tempo, tá? Lucas respondeu, de maneira sincera, com uma suavidade que ela raramente via. Mariana sorriu e tocou o rosto dele com carinho. Eu sei que você vai tentar, filho. E, no fundo, eu sei que tudo vai dar certo. Eu só quero ver você feliz, e, para isso, precisamos passar por isso juntos. Não importa o tempo que demore. Ela deu um beijo na testa de Lucas, e ele finalmente sorriu de volta, ainda com cautela, mas com mais leveza do que antes. As palavras não eram as mais confortáveis, mas eram suficientes para fazer Mariana sentir que, ao menos, o processo estava começando a ter sentido. Talvez o futuro ainda fosse incerto, mas o que realmente importava agora era a disposição de todos em se permitir tentar. À noite, depois de um dia tranquilo, Miguel apareceu na porta, como sempre fazia. Ele olhou para Mariana com um sorriso esperançoso, mas ela podia ver a tensão em seus olhos. O que Miguel mais desejava era ver Lucas aceitando-o com mais facilidade, mas ele sabia que as coisas não poderiam ser forçadas. E, mais importante, sabia que seu amor por Mariana não deveria depender da aceitação imediata de Lucas. Oi, disse Mariana, com um sorriso caloroso. Hoje foi um bom dia. A conversa com Lucas foi difícil, mas ele está começando a entender. Miguel sorriu, mais aliviado. Eu sei. Ele está tentando, e isso é o mais importante. Não espero que as coisas aconteçam rapidamente. Sei que vai demorar, mas acredito que estamos no caminho certo. Eles se abraçaram por um momento, sentindo o alívio de saberem que, apesar das dificuldades, estavam juntos nesse processo. O amor deles estava sendo testado, mas, ao mesmo tempo, fortalecendo-os. Miguel olhou para Mariana com carinho. Eu amo você, sabia? E sei que o que estamos vivendo agora é um passo importante, mas estamos indo bem. Estamos fazendo isso acontecer, aos poucos. Só preciso que você continue me dando a chance de estar ao seu lado. Sei que tem sido difícil, mas, com o tempo, eu sei que vamos encontrar o nosso lugar. Juntos. Mariana sentiu um calor no peito, e pela primeira vez em muito tempo, não se sentiu sozinha. Ela sabia que a caminhada estava longe de ser fácil, mas estava disposta a continuar. Ela sabia que poderia contar com Miguel, que, apesar das dificuldades, ele estava ali, ao lado dela, com a mesma vontade de fazer as coisas darem certo. Eu também te amo, Miguel. E sei que as coisas vão melhorar. O que importa é que, agora, estamos tentando.
Estamos fazendo tudo acontecer, e isso é o começo do nosso recomeço. Naquela noite, antes de dormir, Mariana deitou-se ao lado de Lucas. Ele já estava deitado, com os olhos fechados, mas ainda acordado. Ela sentiu o impulso de conversar mais uma vez, de garantir que tudo estava sendo entendido, mas, ao olhar para ele, percebeu que a conversa de antes já havia feito seu trabalho. Lucas estava mais tranquilo, mais disposto a aceitar o que estava por vir. Mãe, obrigado. Eu sei que você está tentando fazer o melhor para todos nós, Lucas disse, com a voz baixa e suave. Eu não sei o que vai acontecer com Miguel, mas, como você disse, eu vou tentar. Mariana sorriu e deu um beijo na testa do filho. Eu sei, filho. E eu estou muito orgulhosa de você. Obrigada por tentar. E por confiar em mim. Ela se deitou ao lado dele, sentindo, pela primeira vez em muito tempo, que a vida estava tomando o rumo certo. Não era o fim de uma luta, mas o começo de algo novo. Algo que ainda estava sendo escrito, com dificuldades, com erros, mas também com muito amor e esforço. A noite passou tranquila, com o som suave da cidade ao fundo, como se o mundo ao redor dela fosse apenas uma extensão da paz que começava a nascer em seu coração. O caminho estava claro, não por ser fácil, mas porque Mariana sabia, agora, que era um caminho que ela e sua família poderiam percorrer juntos. E, enquanto o futuro ainda era um mistério, ela sabia que, com o tempo, tudo se encaixaria. A jornada estava apenas começando, e ela estava pronta para vivê-la.